porque Levítico é um livro que dificilmente alguém quer ler, dificilmente alguém quer estudar, dificilmente alguém quer pregar sobre Levítico, mas é um livro tão atual quanto todos os outros da Bíblia. Então a gente olha para Levítico hoje, eu pelo menos olho para Levítico hoje totalmente diferente do que eu olhava, e porque o Senhor realmente tem mostrado coisas maravilhosas que estão aqui e que falam para nós hoje como sacerdotes. Nós todos somos sacerdotes. Essa palavra tem martelado o meu coração nesses últimos tempos, porque ter o entendimento de que eu sou um sacerdote diante do Senhor faz toda a diferença para minha vida como igreja, para minha vida como cristã, para minha vida como filha de Deus, né? Saber que o Senhor conta comigo justamente para fazer o nome dele conhecido, para que a minha vida seja um reflexo da glória de Deus, para que a minha vida seja de intercessão por outras pessoas que virão para Cristo, que a minha vida seja essa vida que está sempre ali no tabernáculo, né, que nós sabemos que é o nosso corpo. Então a gente está sempre buscando a presença de Deus, se enchendo de Deus, para que as pessoas realmente possam ser tocadas, ser impactadas por essa presença. Então esse é o propósito, né, de cada sacerdote. E o livro de Levítico então nos ensina, é o nosso manual de vida de sacerdote, é o nosso manual de vida do Filho de Deus, que realmente deseja ser essa luz para o mundo, ser esse referencial da glória de Deus. Então vamos lá, Levítico 27, a partir do versículo 1, então nós vamos finalizar aí no versículo 34. Levítico capítulo 27, versículo 1 diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, deverá ser apresentado ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor e a casa voltará a ser sua. Se o homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura. 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas, se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltar para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se não a resgatar, ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada.
Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor, e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor, de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-o ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem ele as comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-lo pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 ao seu valor. Se não for resgatado, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada. Terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja de cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então, o texto do capítulo 27 vai falar sobre resgate ou sobre votos, né, consagrações que alguém deseja fazer ao Senhor. Gente, lembrando literalmente que Deus nunca pede nada para nós além do que aquilo que já é proposto, que é a nossa própria vida para Ele, né? Que é aquilo que nós temos de melhor para dar ao Senhor, a nossa vida, consagrá-la a Ele realmente. Então, todo o restante que nós, seres humanos, quisermos entregar ao Senhor, a gente precisa entender que aquilo que você disser, Senhor, isso é teu, eu preciso entender que eu estou realmente entregando. E isso vai ser do Senhor, então. Vou dar um exemplo prático para vocês, para os dias de hoje, só para vocês entenderem do que esse texto está falando na prática. Porque aqui cita animais, cita terras, cita propriedades, né? Cita pessoas, inclusive. E às vezes a gente fica sem entender do que o livro de Levítico está falando. Eu posso literalmente consagrar pessoas para Deus, né, e tudo mais. Então, o texto está falando a respeito de coisas que você diz que elas, a partir daquele momento, são do Senhor. E quando a gente diz isso, quando a gente fala isso, a gente literalmente está dizendo, Pai, isso aqui é para uso exclusivo do Senhor. Então, tudo que a gente consagra a Deus, tudo que a gente entrega para Deus, tudo que a gente faz um voto dizendo que é de Deus, nós precisamos ter consciência que eu então estou realmente entregando. Aquilo não é meu mais. Eu não tenho mais direito sobre aquilo. Então, eu vou fazer uma ilustração clássica aqui para vocês, básica, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Não sei se vocês já viram em carros, geralmente está escrito assim, consagrado ao Senhor. Então, a gente via, né, pelo menos aqueles adesivos no vidro de trás dos carros escrito isso. E aí o crente chega lá na igreja e fala assim, pastor, eu queria que você orasse pelo meu carro e consagrasse o meu carro ao Senhor. Olha o perigo disso. O que você está dizendo com isso quando você está dizendo que você quer consagrar o seu carro ao Senhor? Que aquele carro, a partir daquele momento, ele não é mais sua propriedade, mas ele é propriedade exclusiva do Senhor. Então, aquele carro vai ser para uso do que Deus quiser que ele seja. Então, você já não é mais dono, então você não deveria mais guardar simplesmente na sua garagem, você não deveria ir passear com o teu carro o dia que você quisesse, porque você pediu para o pastor orar e consagrar aquele carro ao Senhor. Então, quando um israelita
dizia que algo estava sendo consagrado a Deus, ele estava dizendo, a partir desse dia, isso já não é mais meu. Senhor, use como o Senhor achar melhor. Por exemplo, Samuel foi um menino consagrado ao Senhor. Então, quando Ana entrega Samuel ao Senhor, desde o momento em que ela pede Samuel, ela sabe que no tempo oportuno, que era logo que ele desmamasse, ela precisaria ir levar Samuel e entregar para o sacerdote, porque Samuel não era mais dela. Ele seria usado exclusivamente para o reino de Deus. E foi isso que aconteceu com a vida de Samuel. Samuel, a partir do desmame, ele passou a ser um menino consagrado ao Senhor. O que é isso? Ele era separado para o serviço do tabernáculo. E ele viveu uma vida consagrada. Ele não era mais dono dele mesmo. Ele era do Senhor. Então Deus faria com Samuel aquilo que ele quisesse. Então, se Deus mandasse Samuel ir para o norte, ele tinha que ir para o norte. Se Deus mandasse ele para o sul, ele tinha que ir para o sul. Se Deus dissesse que ele não casaria, ele não poderia casar. Se Deus dissesse que ele tinha que casar com uma prostituta, ele teria que casar com uma prostituta. Se Deus dissesse que ele tinha que ter 30 filhos, ele teria que ter 30 filhos. Então, entendem que quando nós dizemos e algo é consagrado a Deus, eu passo a não ter mais aquilo como propriedade. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muito entendimento quando fazemos voto ao Senhor. Porque a partir do momento que você faz votos, a partir do momento que você diz que você está entregando algo para Deus, você precisa ter a consciência que você realmente está dando, entregando, não é mais de sua propriedade. Isso acontece muito com carro, isso acontece muito com instrumentos musicais, muitos músicos, né? Ah, eu estou consagrando o meu instrumento ao Senhor. Aí o abençoado pega o instrumento que ele consagrou ao Senhor e ele vai tocar no barzinho, ele toca na festa com os amigos, né? Então ele pega algo que não é dele, que era para ser usado exclusivamente para o Senhor, e de acordo com a vontade do Senhor, e começa a usar em outras coisas. Então, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer aqui com essa questão da consagração? Então, quando Israel entregava um animal, ele estava entregando porque aquele animal passaria a ser de uso exclusivo dos sacerdotes. Então, se era, por exemplo, um boi que ia puxar uma carroça, aquele boi passaria a puxar a carroça somente para os sacerdotes, para carregar as coisas do templo, para carregar os utensílios, para fazer o serviço que fosse para os sacerdotes e para o tabernáculo. Então o dono daquele animal, ele não podia simplesmente no dia seguinte, sacerdote, agora eu preciso daquele boi que eu te dei, porque o meu outro boi morreu e eu... Aí é onde entra a questão do resgate, né? Então Deus fala assim, se você fizer um voto, ou se você consagrar alguma coisa para mim, e depois decidir resgatar aquilo que você está consagrando, você vai pedir para o sacerdote calcular o preço daquilo que você consagrou, ele vai fazer esse cálculo com base no peso padrão do tabernáculo, e você ainda vai pôr mais 1/5. Então vamos supor, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ah, eu dei lá um carro para a igreja, aquele carro custa 50 mil reais, tá? E aí depois eu resolvi que eu não quero mais dar, eu quero trazer de volta, eu quero o bem para mim. Tudo bem, você pode resgatar, só que você vai ter que pagar 50 mil reais, se for o preço que o sacerdote calcular, e mais 1/5, como se fosse uma multa, para tirar aquele bem novamente do templo, da presença de Deus. Entende? Então era muito sério essa questão de consagrar algo ao Senhor. Era muito sério quando Israel decidia entregar algo ao Senhor, porque não era brincadeira você ficar dando e depois tomando. Então eles falam do resgate aqui porque poderia acontecer algum incidente com algum israelita que ele precisasse resgatar aquilo que ele havia consagrado. Então ele até poderia, mas ele ia ter como se fosse uma multa para tirar novamente aquele bem que ele havia consagrado ao Senhor. Então, gente, vamos ter sabedoria, entendimento, ler a palavra de Deus, para que a gente não faça coisas segundo as tradições, os costumes aí do meio cristão. Essa mania de consagrar. Ah, eu consagro a minha casa ao Senhor. Ah, eu consagro a minha vida ao Senhor. Será que você está consagrando a sua vida mesmo ao Senhor?
Percebe que a partir do momento que você diz que você está consagrando a tua vida ao Senhor, ela realmente não é sua mais, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com alguns termos, porque quando a gente não lê a palavra e não entende o que isso significa, a gente acaba usando e falando e fazendo votos que são chamados votos de tolo. Porque eu não sei o que eu estou falando, eu falo porque é um costume, porque eu vi o outro falando, eu não vou buscar na palavra o que Deus diz a respeito daquilo, e eu passo a fazer tolices na presença de Deus, bobagens mesmo, que não fazem sentido algum, e que Deus olha do seu trono e diz assim: como os meus filhos erram por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra. Deus não precisa de nada que é nosso, gente. Deus não precisa de bens materiais. Quem precisa de bens materiais aqui nessa terra, infelizmente, somos nós. Para nos locomovermos, nós precisamos de um carro. Para vivermos debaixo de um teto, precisamos de uma casa. Nós precisamos de pessoas, né, ao nosso redor nos ajudando, como funcionários e tudo mais. Então, Deus não precisa de nada disso. Não precisa consagrar nada ao Senhor. Mas se você decidir consagrar, então entenda que aquilo não faz mais parte dos seus bens materiais ou pessoais. Então a gente precisa ter esse entendimento. É disso que o capítulo 27 está ensinando e falando aos israelitas, para que eles tomassem cuidado com essa questão de votos, com essa questão de entregas de bens e de pessoas diante do Senhor, para que eles não fizessem tolices, né? Para que eles não fizessem votos de tolo, tá bom? Então é disso que o capítulo 27 está falando, e a gente finaliza o livro de Levítico entendendo que esse livro é um livro que vai nos ensinar como é ser sacerdotes. Agora eu queria que vocês voltassem lá para o capítulo 25, só para a gente pôr alguns pontos aqui a respeito do ano do jubileu. Semana passada foi bem no finalzinho da aula e eu não consegui pegar alguns pontos aqui, então a gente vai dar uma lida novamente. E aí eu já vou parando e já vou falando, tá bom? Na verdade, eu quero até aproveitar e ler os outros textos que falam também sobre o ano do jubileu. Vamos ler em Deuteronômio? Deuteronômio 15. Abram lá. Deixa aí Levítico 25 marcado, mas abram lá comigo Deuteronômio, capítulo 15. A gente vai ler até o versículo 11, eu acho. Na verdade, vai seguindo aqui, né? A gente vai ler quase até o final. Deuteronômio, capítulo 15. Do versículo 1 em diante, diz assim, ó. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhe estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado.
Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Continuando. Se seu compatriota hebreu, versículo 14, né? Isso mesmo? Estou na sequência, 12, né? Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dele conforme a bênção do que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Gente, não é lindo a gente ler um texto como esse? Não sei vocês, mas eu fico impressionado com a forma como Deus se preocupa com coisas tão aparentemente banais ou aparentemente comuns. Mas Deus está ensinando o seu povo Israel ainda no deserto, porque eles ainda estão caminhando no deserto, eles nem entraram na terra prometida ainda. E o Senhor está ensinando leis, o Senhor está ensinando a forma de viverem em sociedade. O Senhor está ensinando eles a se compadecer de pessoas que passem por problemas financeiros, que errem na sua forma de administrar os seus bens e percam os seus bens. Então, Deus está dando uma regra, Deus está dando uma lei, Deus está dando um mandamento aos israelitas. Ele é sempre muito claro em dizer que essas regras, essa forma de viver tem a ver com o seu povo Israel. E isso então como é que faz para os nossos dias? É entender que o povo de Deus, a igreja que hoje são judeus e gentios, precisa viver uma vida de também comunidade. Então nós precisamos entender que já que nós somos, no finalzinho da aula passada eu falei, né? Se o Senhor disse, no capítulo 25, que a terra é toda dele, de que nada nessa terra é nosso, e que realmente tudo o Senhor tem nos entregue para sermos mordomos, para cuidarmos bem dessa terra até que Jesus volte e estabeleça então o reino de Deus por completo. Nós não temos nada, então nós precisamos compreender que tudo que temos é uma dádiva, é um presente de Deus. E que então, se o nosso irmão do nosso lado está precisando de ajuda, nós precisamos nos compadecer. Isso é viver em comunidade. Isso é viver como o reino de Deus. Então, entre os irmãos israelitas ou entre os irmãos em Cristo Jesus, nós precisávamos ter uma realidade de estabilidade financeira. Não deveria ter ninguém nem tão pobre e ninguém nem tão rico. Porém, deveria ser uma ajuda mútua. Tem problema ser rico? Não. Tem problema estar pobre? Também não. O problema é que o rico cristão, ele não entende que o dinheiro que ele tem não é dele e que ele precisava então fazer disso, parte disso, uso para o reino de Deus e para abençoar pessoas que realmente estão precisando. E o pobre que é pobre precisava entender que ele precisa ter sabedoria para administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, para que ele não use isso de forma errada e empobreça. Percebem que há erro em ambos os lados. A gente sabe que a má administração financeira ou a boa administração financeira é o que faz uma pessoa empobrecer ou enriquecer.
Então isso não tem a ver com a bênção de Deus. Gente, qualquer dia desse a gente vai pegar só uma aula para falar sobre o que é ser abençoado. E a gente precisa compreender que a bênção de Deus não tem a ver com dinheiro. Não tem, não passa por esse crivo a bênção de Deus. Quando Deus abençoa o seu povo, quando nós olhamos lá a primeira bênção que Deus libera sobre Abraão e depois Isaac e Jacó, Deus está falando sobre promessas de eternidade, promessas de Deus estar com eles durante toda a vida deles. Isso fala da presença de Deus, isso fala da bênção de Deus, da mão do Senhor, da justiça de Deus sendo estabelecida sobre aquela pessoa, do cuidado de Deus, da paternidade de Deus e da filiação. Então, eu sou filha, eu sou filho de Deus e por isso eu tenho a bênção do meu Pai. Percebam, só vou dar um spoiler aqui, a gente depois pega uma aula só para falar sobre isso. Percebam, se você nunca percebeu isso, quando você estiver lendo o livro de Gênesis e que você olhar lá a passagem de Abraão passando para Isaac a bênção e depois de Isaac para Esaú e Jacó, você vai perceber que a palavra, o texto bíblico vai dizer que só depois que Abraão morre e só depois que Isaac morre é que a palavra fala assim, e Deus abençoou Isaac. Então só depois que Abraão morre é que a palavra de Deus vai dizer assim, e Deus abençoou Isaac. Por que isso? Porque na verdade a bênção de Deus ela é geracional. A bênção de Deus ela se estabelece sobre a próxima geração se a próxima geração também obedece ao Senhor como o anterior. Então por isso que a palavra de Deus também diz assim, que Deus alcança com as suas bênçãos até 1000 gerações daqueles que o amam e que lhe obedecem. Porém, a maldição também alcança até a 3ª e 4ª geração daqueles que não obedecem, daqueles que não amam a Deus. Por quê? Porque, na verdade, a bênção ela é geracional. Ela é passada realmente de pai para filho a partir do momento que aquele pai já não existe. Por quê? Porque enquanto aquele pai existia, a bênção está sobre aquela autoridade espiritual que é o seu pai aqui na terra. Deus está nos ensinando como é que essa bênção, então, ela é passada para nós, através do nosso pai. Então, quando o nosso pai ele é abençoado, automaticamente os filhos recebem essa bênção como consequência. Então, Deus diz que nós somos abençoados porque Ele é o nosso pai. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que preenche, né, a nossa vida com tudo que nós precisamos. Então, isso tem a ver com a bênção de Deus. Quando Deus vai falar também com Abraão, Ele diz assim para Abraão lá na bênção, sê tu uma bênção. Então, o que Deus está dizendo para Abraão é assim, eu já te abençoei, eu já liberei a bênção sobre você, agora você precisa ser uma bênção para todas as pessoas que se aproximarem de você. Por quê? Porque você tem a minha bênção. Então, quando eu sou filha de Deus, quando eu sou filho de Deus, a forma de eu viver, a forma de eu me relacionar com o meu próximo passa justamente pelo mesmo caráter, pela mesma atitude do meu pai, que é Deus. Então, essa história de bênção tá relacionada com vida financeira é totalmente humanista, é totalmente liberal, né? E vem há milênios, né, sendo falado e dito que se uma pessoa tem muito dinheiro, ela é abençoada. Se a pessoa é pobre, ela é amaldiçoada. Gente, isso é um erro grotesco dentro da palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus ou não Deus. Entende? Porque na verdade a bênção tem a ver com o Deus que nós servimos, aquele que nos abençoa como Pai. E quando nós somos filhos, então somos abençoados por Ele. A bênção tem a ver com a presença. A bênção tem a ver com as virtudes de Deus sobre as nossas vidas. A bênção tem a ver com Deus sendo Deus na nossa vida. Isso é ser abençoado. Porque todo o restante tem a ver com uma vida
de uma boa mordomia ou uma vida de má mordomia. Se nós não cuidarmos daquilo que Deus tem depositado nas nossas mãos, na nossa vida, nós vamos ser amaldiçoados, porque na verdade a má administração vai atrair maldição. Lembra da bênção e da maldição aqui, do castigo? Na verdade, da bênção, capítulo 26, né? A recompensa da obediência, eu sempre esqueço essa palavra, a recompensa da obediência e o castigo da desobediência. Então, na verdade, Deus já declarou como é que eu faço para receber tudo que eu preciso nessa terra. Tem a ver com uma vida de obediência. Então, se eu não obedeço, eu posso ralar do jeito que eu quiser, que a maldição estará estabelecida sobre a minha vida. Elisângela, mas e as pessoas que prosperam, que têm muito dinheiro, que são milionárias, que são ricas? Tá, ok. E quem disse que elas são abençoadas porque elas têm dinheiro? O dinheiro, o dia que Jesus voltar, vai perecer junto com elas. Então, a bênção está em ter Deus sobre as nossas vidas. Se vocês entenderam, deem um joinha aí para eu saber se vocês estão entendendo do que eu estou falando, né? Para a gente dar continuidade aqui, tá bom? Então, quando Deus está falando aí sobre essa questão do cancelamento das dívidas com Israel, gente, ele está falando justamente de um irmão saber que o outro já pagou aquilo que lhe deve, né? Então imagina quando algum israelita empobrecia, ficava pobre por problemas lá com a sua má administração. Deus estava dando a chance para aquele israelita se levantar através justamente de uma ajuda do seu próximo, do seu irmão mais próximo. Geralmente tinha a ver com familiares. E aí durante algum tempo, Deus fala 6 anos, essa pessoa trabalharia ali, seria, né, escravo muitas vezes até do seu irmão, mas tem um tempo de basta, tem um tempo que isso acaba, e é no 7º ano ou no 50º ano, que é o ano do jubileu, onde todo o cancelamento de dívida era feito, as terras eram devolvidas, chega, tudo que você fez de errado acaba ali. E aí isso tem a ver, inclusive, com essa questão que eu estou falando agora da eternidade. Então, queridos, se nós não pensarmos que a palavra de Deus está sendo extremamente didática conosco e nos ensinando coisas eternas, coisas muito maiores do que o que a gente imagina no nosso natural aqui, Deus está dizendo que haverá um dia em que tudo isso vai acabar, em que realmente todo esse problema com a falta, com a dívida, com a falta de recursos vai acabar. Porque Deus está falando sobre a eternidade, onde ninguém mais vai ser maior do que ninguém, no sentido de que, ainda que Deus deposite uma riqueza maior nas nossas mãos, ninguém vai ser mais pobre, ninguém mais vai passar necessidade. Apocalipse vai dizer que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pobreza, né? Não está escrito lá, mas isso é consequência do pecado, né? O empobrecimento tem a ver com a maldição do pecado. Então, com a eternidade, com o Senhor voltando e restabelecendo o reino de Deus sobre toda a terra, o novo Éden de Deus, né? A nova Jerusalém descendo do céu, nós teremos então esse ano do jubileu, nós teremos esse ano da redenção, nós teremos esse ano do perdão de todas as dívidas e nós estaremos com ele. Então Deus está ensinando a Israel a já viver essa redenção na prática, gente. Como é bom já ir praticando coisas espirituais no nosso cotidiano. Então viver uma vida de comunidade, viver uma vida de realmente sermos generosos uns com os outros, ajudarmos o nosso próximo da melhor forma possível, como nós podemos, não sendo egoístas, não sendo egocêntricos, né? Não sendo avarentos. Isso vai fazer toda a diferença no seu treinamento do que é viver no reino de Deus. Quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para a vida de Cristo, do nosso irmão mais velho, e o quanto ele demonstrou para nós o que é ser filho de Deus na prática, no dia a dia, nessa terra,
Então nós deveríamos copiar um pouco mais de Jesus nessa prática, né? Jesus disse que nessa terra ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça, mas durante toda a sua vida, Jesus não passou um dia sequer sem a provisão do Pai, sim ou não? Né? Eu acredito que nós conseguimos ver isso nitidamente, a provisão de Deus sendo diária, sendo cada dia que Jesus precisava de algo, o Pai estava disponível para ouvir a oração do Filho. Gente, isso é simplesmente maravilhoso. Existem outras palavras que a gente poderia usar aqui, não veio na minha mente, mas é divino isso, né? Pensar que Deus tem provisão para nós todos os dias e nós simplesmente achamos que tudo que fazemos é aquilo que realmente nos sustenta, é aquilo que realmente nos põe de pé todas as manhãs, é o que realmente traz a riqueza que nós temos. Como nós somos tolos ao pensar dessa forma, porque tudo vem dele, né? Tudo vem das mãos do Senhor para nós. Nós não temos capacidade sem o Senhor de alcançar nada. A bênção de ter esse Deus que traz provisão, que traz cuidado, é a maior bênção que nós poderíamos ter. Então, Deuteronômio está falando disso, de Israel viver debaixo de uma sociedade justa, com muita equidade, né? Cada um realmente vivendo ali dentro da sua normalidade, sem de mais e sem de menos. Então, viver em comunidade em Israel, viver como um israelita, era viver uma vida de cuidado um para com os outros. Precisamos cuidar uns dos outros. Afinal de contas, nós somos irmãos. Essa é a maneira como nós deveríamos nos relacionar, mas essa não é a maneira como nós nos relacionamos na prática. Chamamos uns aos outros de irmãos, mas na prática é cada um por si e Deus por todos, né? Então, se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoe, mas o meu dinheiro você não vai ver. A minha provisão você não vai ter. A minha ajuda não vai acontecer. Então, a gente precisa rever alguns conceitos, inclusive de cristianismo na nossa vida, para a gente poder viver uma vida mais próxima, né, daquilo que realmente Deus tem para nós como cristãos. Vamos voltar lá para o capítulo 25, para a gente então pegar mais alguns pontos aqui. Então, lemos o outro texto que fala, né, sobre esse ano do cancelamento, que é lá em Deuteronômio, e acho que era só. Em Êxodo também fala, mas a gente já leu lá, então eu não vou ler novamente, tá? Então era Levítico, Êxodo e Deuteronômio que fala sobre isso. Em Êxodo a gente leu isso lá no capítulo 21 e no capítulo 23, tá bom? Fala sobre esse cancelamento da dívida. A gente já estudou lá em Êxodo isso. Vamos voltar então para o capítulo 25. Nossa, hoje eu realmente estou sozinha aqui na sala. Vocês me abandonaram, todo mundo de câmera fechada. Só Jesus na minha vida. Tudo bem aí, Rê? Deu para entender o que eu falei? Deu? Então tá bom. Vamos lá, capítulo 25, a partir do versículo 8. Eu vou ler novamente e a gente vai pegando alguns pontos. Ô, Marli, obrigada, Marli, glória a Deus. Vocês me deixam sozinha aqui, eu fico olhando para essas câmeras tudo fechado, falo, gente, será que esse povo tá ali do outro lado? Ou eu tô falando aqui só pro vento, né? Ninguém merece. Vamos lá, gente, então. Capítulo 25, versículo 8. Diz assim: contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Então, percebam que o texto já começa, quando ele começa falando sobre o ano do jubileu, ele está falando exatamente sobre o mesmo período do dia da expiação. O próprio texto está falando aqui para nós. Então, o ano do jubileu, ou o período do jubileu, ele acontecia exatamente no mesmo dia em que todos os anos Israel fazia o dia da expiação, que era esse dia de humilhação que a gente viu aqui
no capítulo 24, ó. Se vocês não lembram, depois 23, capítulo 23, a gente falou sobre o dia da expiação. Era esse dia que todo Israel parava tudo, gente. Tudo, literalmente tudo. Eles não fazem nada no dia da expiação. As ruas ficam vazias, ninguém sai de casa, ninguém trabalha, porque eles vão se humilhar, lembrando justamente da redenção, da libertação deles do império das trevas lá do Egito. E de como Deus os resgatou e como Deus os levou a uma terra que mana leite e mel e como as promessas de Deus têm se cumprido na vida de Israel. Isso é o que Israel faz até hoje. E eles estão, na verdade, fazendo uma festa ou comemorando um momento que é o dia da expiação, ano após ano, pensando justamente na redenção final. Então, eles já celebram algo que eles nem estão vivendo ainda, mas já há uma celebração diante de Deus. Então, isso é muito bom. Nós, hoje, precisamos já celebrar pela nossa redenção. Então, a alegria do crente é saber que nós já estamos redimidos por Cristo, que haverá um dia em que tudo isso vai acabar, toda essa dor, toda essa tribulação, o pecado nos corrompendo e nós estaremos eternamente com ele. Então pensa celebrar isso desde já. Isso é muito bom. Isso é o que Deus deseja de nós, essa celebração. Então o ano do jubileu é como se Deus estivesse dizendo assim: vai haver um dia em que tudo, literalmente tudo, volta ao seu devido lugar. Então cada um vai ter o seu pedaço de chão, cada um vai ter realmente o seu lugar para morar, a sua família vai estar guardada, a sua provisão será, a bênção de Deus estará estabelecida sobre vocês. Então Deus fazia a cada 50 anos Israel celebrar esse ano do jubileu como algo memorável, como algo que trazia para eles o entendimento de redenção, de eternidade. Então Israel comemorava exatamente a cada 50 anos, como eles comemoram até hoje, esse ano do jubileu, voltando tudo para o seu lugar. Então aquele que tinha perdido a posse da sua terra, voltava até a sua terra. Aquele que era escravo, já não era escravo mais. Aquele que tinha perdido algo no meio do caminho, voltava a estabelecer. Se tinha mudado de terra, voltava para a sua terra de origem. Então tudo era para voltar para o seu devido lugar. Deus estava dizendo: voltem à origem de como eu comecei tudo com vocês. É disso que Deus está falando. E aí ele está fazendo isso exatamente no dia da expiação. E o mais interessante aqui, nesse versículo para mim, é o toque da trombeta. Então, todas as vezes, gente, dentro da palavra de Deus, Deus manda tocar trombeta, inclusive está falando justamente dessa questão da volta de Cristo, né? Desse dia em que realmente a 7ª trombeta vai tocar, o número 7 também está aqui no ano do jubileu, e Jesus vai voltar. E tudo vai então voltar para o seu devido lugar. Deus vai pôr em ordem tudo que está fora do lugar. O pecado vai ser vencido e Deus vai estabelecer o seu reino eterno nessa terra. Então, Deus está fazendo Israel já pensar sobre esse dia em que Cristo vai voltar. É disso que ele está falando. Por isso que é para soar a trombeta. Israel inteiro ouviria o som dessa trombeta e eles sabiam que tudo deveria voltar ao seu lugar, tá? Então ele fala um pouco sobre isso. Versículo 10. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Percebem? Libertação. Não haverá ninguém mais cativo. Isso está falando não somente de situações financeiras ou situações de escravo e senhor no sentido natural, mas muito mais de coisas espirituais. O pecado já não fará parte mais das nossas vidas. Nós seremos totalmente livres do pecado. Haverá libertação por completo. Nós seremos livres. Nós estaremos com ele, nós teremos todo o cuidado do Senhor. Nossa, é maravilhoso isso, só de pensar como isso vai ser. Este será um ano de jubileu,
quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Então, pessoas que tinham perdido, inclusive, a origem familiar, né? Eram escravos de um outro clã, de uma outra família. Nesse momento do ano do jubileu, voltava-se todo mundo a se reunir no seu próprio clã, na sua própria família. Então, os familiares voltavam a estar juntos, né? Quantos de nós têm falado, a gente não vê a hora de estar eternamente com o Senhor para a gente rever quem, gente? Quem aí tem saudade de alguém e fala, nossa, eu não vejo a hora de Jesus voltar para eu estar vendo aquela pessoa novamente, para eu ter, né, acesso novamente àquela pessoa que eu perdi, que já está com o Senhor. Então, percebe que tudo vai voltar para o seu devido lugar. Nós estaremos com Ele e com todas as pessoas que nós amamos, que abraçaram essa fé, né, que estão com o Senhor nesse momento. Então, tudo volta para o devido lugar. Versículo 11. O 50º ano será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Gente, nesse momento, eu acredito literalmente que o que Deus está falando para eles, esse treinamento que Israel teria a cada 50 anos, é viver a provisão de Deus de forma muito prática, muito objetiva, né? Porque trazer o nosso próprio sustento tem a ver com a maldição, inclusive, do pecado. Quando você volta lá para os primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê que o Senhor coloca o homem no jardim todo pronto, sim ou não? E o homem só deveria cultivar, né? Guardar o jardim e cultivar. Então, tudo já estava plantado, pronto. O homem iria usufruir da terra. Ele ia ter os frutos do tempo certo, ele ia ter as colheitas no tempo certo, tudo por uma provisão de Deus. O homem não iria precisar trabalhar arduamente para obter o seu sustento. Tanto é que no momento da queda, essa é uma das maldições que Adão recebe. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, uma das maldições do pecado é trazer essa falta de provisão divina sobre o nosso sustento. Então, por isso que a palavra vai dizer que eles não vão precisar plantar, nem semear, nem colher. Por quê? Porque tudo estará sendo provido pelo próprio Deus. Então, a partir do momento que todas as coisas voltam para o seu devido lugar, que a eternidade se estabelece, o reino de Deus se estabelece, nós teremos novamente a provisão do Senhor para comermos, para vestirmos, vai se voltar à origem de todas as coisas. E Israel, então, no ano do jubileu, ele já treinava isso. Então, eles precisavam já depender do Senhor para a provisão deles durante aquele ano do jubileu, porque eles tinham que treinar ser dependentes de Deus. Deus estava já provando o coração de Israel para ver se realmente eles confiavam na sua palavra. Quantas vezes eu leio esses textos, gente, eu falo assim, meu Deus, como realmente a gente é incrédulo, como realmente a gente é duvidoso com a palavra de Deus. Porque quando Deus diz que Ele supre todas as nossas necessidades, a gente só toma esse versículo no momento em que é oportuno para nós. Mas a gente não crê nisso no dia a dia, na nossa realidade diária. Porque a gente acha que isso só acontece quando tudo está bem. Quando tudo não está bem, a gente acha que esse texto não cabe, então eu vou correr atrás do prejuízo, como alguns usam nessa frase terrível, vou correr atrás do prejuízo. Quem é que gosta de correr atrás de prejuízo, né, gente? A gente tem que correr atrás do lucro e não correr atrás do prejuízo, né? Então há um erro até na forma de falar. E a gente acaba não crendo de verdade 100% na palavra. Isso é incredulidade. Quando nós tomamos as rédeas da nossa vida e achamos que é o nosso braço que traz toda a provisão diária para nós passamos a não crer no que a palavra de Deus está dizendo. Então a gente se torna incrédulo porque a gente não está crendo na provisão real do Senhor. E Israel precisava, no ano do jubileu, crer piamente que Deus seria a provisão para eles durante todo aquele ano. Pensa um ano inteiro
você tirar de férias e saber que quem vai suprir a tua casa é o Senhor. Quem aí tem coragem? Né? Na prática, para nós hoje, com a nossa forma de viver, é extremamente difícil, né? Mas para Israel também não era fácil, gente, porque eles dependiam justamente da agricultura, né? Do cuidado ali com a terra, para que eles plantassem e colhessem o trigo, colhessem as uvas para fazer o vinho, o azeite da azeitona, né? E tudo mais. Então, você imagina você não poder trabalhar, Deus estava dizendo, vocês não farão nada durante esse ano. A terra vai produzir aquilo que vocês precisam e é disso que vocês vão comer durante todo esse ano. Creiam que eu serei a provisão na vida de vocês, né? Então isso é maravilhoso, crer no nosso dia a dia que a provisão do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. Deus tem cuidado de nós. Deus é quem provê nas nossas vidas. Todos os dias, é Ele, não tem a ver com o nosso braço, não tem a ver com o nosso patrão, não tem a ver com a nossa empresa, não tem a ver com o nosso esforço, com o nosso suor, tem a ver com a bênção do Senhor sobre nós, com Ele, né, sobre as nossas vidas. Versículo 13, ele fala sobre voltar, né, versículo 14, se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhe vendendo é o número de colheitas. Gente, percebam como Deus tentava de todas as formas fazer com que Israel vivesse uma sociedade extremamente justa, extremamente tranquila, sem usura, né? Sem essa questão do pensamento só capitalista, né? Desse dinheiro, 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 dinheiro e somente isso. Não, Deus falava para eles tentarem ser o mais justos possíveis, uns com os outros, para que houvesse tranquilidade nas negociações, né? Para que ninguém quisesse passar a perna no outro. Então, quando se vendia uma propriedade aqui nesse momento da história, eles tinham que pensar nos anos de colheita que eles teriam até o ano do jubileu. Por quê? Porque no ano do jubileu, a terra que você estava vendendo para o teu irmão ia voltar para você. E vice-versa, né? Então, você estava comprando uma terra hoje, que daqui a alguns anos você teria que devolver para a pessoa de quem você comprou. Ai, meu Deus. Vocês não me ajudam? Deixa a aula fechar, meu Deus, fechou na nossa cara. Desligou, hein, Elisângela? Me perdoe, me perdoe. Você viu? Desliguei na cara dos crentes. Jesus, ajuda nós. O que é isso aí, Daiane? É creche na sua casa agora? Jesus, ajuda aí. As amiguinhas de Manu, é um tal de sobe, desce, eu tava ali fazendo cachorro quente, eu não vi que desligou, eu só ouvi o barulhinho da aula. Vamos lá. Daqui a pouco vai cair, mas nem lembrei de ficar vindo no meu horário. Vamos lá. Então, gente, é isso, né? Israel tinha essa preocupação em pensar que comprar e vender uma propriedade, comprar e vender animais ou qualquer outra coisa que eles fizessem como negociação, eles pensavam exatamente no ano do jubileu, porque eles sabiam que no ano do jubileu tudo voltava ao seu devido lugar. Então tinha-se um pouco mais de tranquilidade nas negociações, tentava-se fazer o preço mais justo possível, porque Deus havia determinado que entre o seu povo não haveria problemas com a compra ou a venda permanente de uma terra ou de uma propriedade. Por quê, gente? Porque o texto estava dizendo que a terra é do Senhor. Quem deu aquela terra para os israelitas como promessa, como propriedade, foi o Senhor.
Então, como é que eu posso pegar a herança que meu pai me deu e simplesmente dizer assim, não, eu vou vender para uma outra pessoa com o preço que eu achar melhor, porque agora é minha? Não, isso foi o sacrifício do meu pai que conquistou essa terra. E por causa disso, então, meu pai deixou para mim, eu vou zelar por isso. Eu vou cuidar muito bem dessa herança que Deus tem me dado, porque Ele é quem que trabalhou para ter essa terra. Então, quando nós pensamos, pensa aí comigo, faz esse quadro na sua cabeça. A terra é do Senhor. Toda a terra é do Senhor. Não é nosso. Deus tem nos dado uma parte da terra para cuidarmos, a casa que você tem, o sítio que você tem, a propriedade que você possui, as coisas que você tem condições aí de comprar, elas não são suas de forma permanente. Até porque quando nós morremos, fica para o próximo. Então percebe que nada é nosso como permanente. Você morre e fica para o próximo, para a próxima geração. Então isso quer dizer que não é sua, você só está cuidando durante um período. E por que então achar que eu posso, eu sou, e ser uma pessoa extremamente arrogante por causa de bens materiais? Não, tudo é do meu pai. Do meu pai quem? Do meu pai celestial. Ele tem me dado só para eu cuidar. Então eu vou cuidar muito bem enquanto estiver nas minhas mãos, e aquilo que o meu pai pedir para eu fazer, com isso que ele deu para eu cuidar, eu vou fazer. Então se eu tiver que dividir, se eu tiver que abençoar alguém, tudo é do Senhor. E o Senhor vai ser claro em dizer aqui para nós que ele vai cuidar de Israel. Quando ele fala lá, nós lemos em Deuteronômio, né? Ele fala no finalzinho aqui, ó. Deuteronômio 15, 18, ele diz assim, ó: não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Gente, é um versículo bom para usar ou não é? Sabe assim, tem textos bíblicos que a gente enche a boca para falar, mas olha o contexto do que o texto está falando. Deus está falando para eu ser justo com o meu próximo. Por quê? Porque Ele me abençoará em tudo o que eu fizer. Então você quer ser abençoado em tudo o que você fizer? Obedeça o restante dos mandamentos. Seja fiel com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Seja uma pessoa justa naquilo que você faz no seu dia a dia, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, com o seu salário, com os bens materiais que você tem, né? Faça bom uso disso durante esse período que você vive na terra, usufruindo desses bens. Ajude o teu próximo se necessário for. Perceba que a bênção de Deus sobre a tua vida vai muito além de bens materiais, de coisas, de riquezas ou qualquer outra coisa que a gente tenha. Então, a gente precisa ser mais justo nas nossas atitudes para demonstrarmos realmente o reino de Deus. Gente, se a igreja, e eu estou falando a igreja agora, pessoas, tá? Se a igreja de Cristo na terra tivesse 10%, eu vou falar só 10%, 10% dessa justiça social que Israel possuía por causa dessa lei deixada pelo Senhor, nós não teríamos tantas pessoas passando dificuldades na terra. A igreja seria esse lugar, as pessoas, né? A igreja no sentido nós seríamos a provisão para todas as pessoas que passam necessidades na terra. Isso eu estou falando a igreja mundial. Todo cristão, ao longo dessa terra toda, que fizesse jus a essa palavra, nós seríamos pessoas muito mais generosas para com o próximo, generosas com a pessoa que passa dificuldade. E Cristo seria muito mais pregado. Se nós fizéssemos isso. Não tenha dúvidas. O evangelho seria uma realidade na nossa sociedade. As pessoas iam ver Cristo na igreja de forma muito mais prática do que simplesmente essa fala de pregações que nós temos visto aí e que não muda
a vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém, não transforma a sociedade, inclusive. A nossa sociedade continua sendo de pessoas extremamente pobres, miseráveis, e de pessoas extremamente ricas, milionárias. E isso não é justiça social. Isso não é reino de Deus, segundo a palavra, tá? Então, segundo a sociedade, isso é o padrão que a sociedade tem. Pessoas que usam muito mal o dinheiro, o recurso que Deus dá, e por isso elas empobrecem, e pessoas que também, de forma muito gananciosa, ou de forma sábia, né, utilizam o dinheiro para enriquecer ainda mais, mas não fazem uso desse dinheiro para justamente fazer justiça social. Então a gente tem os dois lados da moeda aí, né, agindo talvez de forma errada, tanto para um lado quanto por outro. Nós tínhamos que ter um equilíbrio disso. Versículo 17. Não explorem, né, um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão em segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que enviarei a vocês a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Olha o que Deus está falando, gente. Deus está dizendo que no 6º ano, né, a cada 6 anos, no 6º ano, Deus daria uma produção tão grande para Israel, que essa colheita, que essa produção de tudo que eles plantassem e colhessem, seria suficiente para eles comerem durante quantos anos, gente? 3 anos. Então percebe aonde está a bênção de Deus? De novo, na obediência. Então se Israel obedecesse cada mandamento, cada decreto, cada ordenança, cada situação que Deus estava colocando para eles viverem, se eles assim fizessem, eles viveriam a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a bênção de Deus sobre tudo que eles fizessem. E eles poderiam comemorar o 7º ano, que é o ano sabático, ou o jubileu a cada 50 anos, com a maior tranquilidade do mundo. Porque eles teriam o sustento para todo aquele ano e muito mais para 2 anos para frente, porque a bênção de Deus seria multiplicada no 6º ano para eles. O 7º ano, eles não precisariam se preocupar com nada, eles viveriam para praticar o que é viver a eternidade com Deus. Lembra do sábado? O sábado, gente, ele replica no ano sabático, né, no 7º ano, e ele replica no jubileu, porque é 7 no sentido de dias, é o sábado. O 7º dia é o dia do descanso. Depois, a cada 6 anos, no 7º ano, é o ano sabático. Também 7, descansa o ano inteiro. Então, primeiro é um dia, que é o sábado. Depois é um ano, que é o ano sabático. E depois, no 50º ano, no ano do jubileu, eles viveriam também um ano inteiro da provisão do Senhor, demonstrando a eternidade. Como é viver na dependência desse Senhor? Então eu pratico primeiro um dia, nesse um dia eu vou praticando semanalmente, viver essa obediência ao Senhor, de no 7º dia não fazer nada, de realmente desfrutar da bênção de Deus, da presença de Deus, da minha família. Depois, quando passam-se 6 anos, no 7º ano, eu experimento não só mais um dia, mas agora 365 dias, experimentando essa bênção de Deus, essa provisão de Deus. E depois de 49 anos, eu experimento isso no 50º ano, colocando todas as coisas no seu devido lugar. Tudo que estava errado, tudo que de alguma maneira saiu errado durante esses 49 anos, no 50º ano, tudo voltava ao normal, vivendo o que vai ser a realidade da eternidade. Então Deus está didaticamente, né,
de forma bem prática, mostrando para Israel como é viver na dependência desse Deus. Como seria, né? Viver literalmente na dependência desse Deus. Como é bom. Versículo 23. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Deus está falando isso para todos nós. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar para sua propriedade. Então Deus dá sempre a chance da pessoa se redimir, né? Realmente ela se arrepende dos erros que ela cometeu, que ela cuidou mal daqueles recursos que Deus colocou nas mãos dela, e ela então ou tem alguém, um parente próximo, que eu citei o caso de Noemi e Ruth, né? Que tem Boaz ali como esse resgatador das terras de Noemi, e ele resgata isso e devolve as terras para Noemi, né? Que era do seu marido, que eles perderam por causa da fome. Então, o livro de Ruth é o livro exatamente que fala sobre esse resgate, sobre como Deus dá essa oportunidade das pessoas terem o seu resgatador, né? E nós temos o nosso resgatador. Nosso resgatador é Cristo. Ele pagou toda a dívida que nós tínhamos e que nós tínhamos perdido o direito de termos propriedade nessa terra. Gente, Deus vai redimir a terra. Nós vamos morar na terra na eternidade. Nós não vamos virar anjinho nas nuvens. Esqueçam isso. Por isso que nós vivemos nessa terra com a visão de eternidade. Deus está dizendo para nós olharmos para essa terra e já começarmos a redimir ela desde já. Nós, como cristãos, precisamos já começar a redimir essa terra com justiça social, com uma vida de santidade, com uma vida de obediência ao Senhor, porque a hora que Cristo voltar, Ele vai limpar essa terra de toda a impiedade, de todo o ímpio. E só vai restar aqui aqueles que realmente se separaram e obedeceram ao Senhor. É isso que vai virar essa terra, terra onde vão permanecer aqueles que realmente perseveraram e se santificaram até o fim. Então, se você quer ter propriedade nesse lugar que Deus tem preparado para nós, que é essa terra, então nós precisamos já começar a viver essa vida que Deus tem falado para vivermos, né, dentro da palavra de Deus. Uma vida de santidade, de obediência, de sermos realmente filhos de Deus. Porque é isso que vai acontecer. Tudo vai voltar para o seu devido lugar. 28. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Vai ter um dia que tudo vai voltar. Será devolvido no jubileu e ele então poderá voltar para sua propriedade. Se um homem vender uma casa, então ele vai falar sobre essa questão das devoluções aqui, né? Versículo 32. Eu já falei bastante sobre isso. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhe pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isso é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas. Os levitas, eles tinham um direito de propriedade meio que garantido por toda a vida. Por quê? Porque eles não tinham, eles não tiveram, né, propriedades separadas. A gente ainda vai chegar nisso quando a gente começar a ver lá Josué separando a terra, né? Então, por causa dessa separação que Deus fez de terras entre as 11 tribos, mas a tribo de Levi não tinha direito de propriedade de terra. Então, aonde o Senhor reservou terras para os levitas morarem, aquilo era deles permanente. Não porque Deus tivesse dado para eles, mas porque os próprios israelitas cederam terras dentro das suas terras para a tribo de Levi. Então a gente vai ver bem isso quando a gente vê lá Moisés pedindo para separar
a porção, né, dos levitas, e então eles tinham terras permanentes. Então eles nunca poderiam ficar sem um lugar para morar, porque isso era uma determinação do próprio Senhor, que as 11 tribos de Israel cuidassem permanentemente de toda a tribo de Levi. Então todo levita, todo descendente da tribo de Levi tinha direito permanente sobre a terra e sobre a pastagem. Ele vai falar aqui, ó, 34. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Então a tribo de Levi podia descansar no Senhor, porque eles jamais ficariam sem terras, sem pastagens, sem propriedades, porque Deus havia determinado que a terra que eles ganhassem ali das tribos seria deles. Gente, é muito triste olhar para a palavra de Deus e ver que isso está escrito aqui no Pentateuco. E quando nós vamos caminhando a partir do livro de Juízes, a gente vai vendo que a tribo de Levi, ela vai sendo realmente deixada de lado, e muitos dos levitas, eles passam a viver errantes pela terra de Israel, porque os israelitas esquecem dessas promessas que Deus fez, dessas ordenanças que Deus deu para Moisés, e passam a não cuidar da tribo de Levi devidamente. Eles passam a ser mal cuidados mesmo, eles passam necessidades. Muitos deles são colocados para fora das suas terras, porque o proprietário daquela terra fala: essa terra é minha, você não tem direito de ficar aqui, quem foi que falou que isso aqui é seu? E simplesmente mandava os levitas embora, e eles passavam dificuldades. Então, quando Deus traz juízo sobre a terra de Israel, levando eles para a Babilônia e tantos outros momentos, tem a ver com a falta de cumprimento dessas profecias ou dessas palavras que Deus libera aqui para a tribo de Levi. Então, quando a gente lê na palavra de Deus algumas coisas que estão acontecendo, a gente precisa ver que tudo tem uma raiz. Tudo tem uma raiz de negligência, tudo tem uma raiz de pecado, tudo tem uma raiz de desobediência, e é por isso que Israel então está sofrendo as consequências pela desobediência. De novo, tem a ver com o capítulo 26, a recompensa pela obediência ou o castigo pela desobediência. Então, sempre que você vê alguém passando por alguma situação, você precisa olhar para isso. Essa pessoa está recebendo uma recompensa pela obediência ou um castigo pela desobediência? Nós, olhar para dentro de nós também, a nossa vida tem sido uma recompensa por obediência, aquilo que eu tenho vivido, ou tem sido um castigo pela desobediência? Então, o reflexo da nossa vida tem a ver com bênção ou maldição. Por quê? Tem a ver com obediência ou desobediência. Então, isso é bem claro dentro da palavra de Deus. Versículo 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Então Deus tinha o cuidado também de dizer para Israel o tempo todo de que eles não deixassem que nenhum israelita abandonasse a terra de Israel. Que por causa do empobrecimento, eles não fossem para outras terras, para outras nações. Porque esse não era o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o seu povo Israel permanecesse naquela terra que Deus deu como propriedade para eles. Então jamais Deus iria querer que algum israelita, por qualquer problema que fosse, saísse daquela terra. Por quê? Porque aquela terra era a terra da promessa. Então Deus está dizendo assim: cuide do seu próximo para que ele não precise ir para longe de você. Cuide do seu irmão israelita para que ele não precise ser estrangeiro em outra terra. Porque essa terra, Israel, Canaã, é a terra que eu dei para vocês como propriedade, como herança. Então não tem por que nenhum israelita sair de Israel, porque essa era a terra que Deus havia dado para eles. Quando a gente vê essa questão deles irem para outras nações, tudo tem a ver com castigo por causa da desobediência. Tanto dos seus irmãos israelitas em não cuidarem daqueles que estavam padecendo, né, empobrecendo,
como da própria pessoa que também estava com certeza em desobediência e por isso ela tinha empobrecido e por isso ela estava tendo que deixar a terra de Canaã, tá bom? A terra de Israel, né? Então, a gente pode olhar sempre assim, que a gente vai conseguir perceber os erros aí. 37. Vocês não poderão exigir deles juros, nem prestar-lhe mantimento visando algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Deia, fecha aí o áudio. Tá dando eco aqui. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como um trabalhador contratado ou como um residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a sua propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Gente, literalmente, Deus nos comprou. Ele pagou o preço por nós. Então, de forma alguma, algum outro ser humano pode dizer ser o nosso dono, pode dizer ser o nosso Senhor, pode dizer que pode mandar sobre as nossas vidas, porque não pode. Nós somos simplesmente servos de Deus, literalmente, porque nós fomos comprados por um preço de sangue, nós somos comprados por um preço muito alto. Então, nós só devemos algum tipo de submissão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a nenhum outro homem. Então, nós jamais deveríamos nos impor sobre um outro irmão, sobre uma outra pessoa, se dizendo Senhor sobre ela, se dizendo autoridade, literalmente, sobre a vida dela, no sentido de servidão, porque nós não podemos ser escravos de ninguém. Nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, e é o Senhor Jesus. Então a gente precisa ter consciência disso, e por isso que o Senhor falava muito claro com Israel sobre isso, para que eles jamais fizessem isso com seus irmãos. Ele vai falar sobre os escravos de outras nações, tá? Então não vou ler de novo porque a gente já leu semana passada. Ele vai falar sobre o residente, o estrangeiro, no versículo 47. Ele vai falar para Israel também cuidar muito bem, porque eles foram escravos em outra nação. Deus tem uma preocupação, gente, muito grande com estrangeiros, com órfãos, com viúvas, porque são pessoas que dependem literalmente da ajuda humanitária, dependem de outras pessoas. Então, quando Deus vai falando na palavra sobre o cuidado que a gente deve ter com o nosso próximo, com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, tem a ver com a falta de proteção nessa terra. O Senhor cuida dessas pessoas, sim, mas nessa terra, na sociedade em que nós vivemos, infelizmente essas pessoas são marginalizadas. Então nós, como cristãos, hoje em dia, precisamos cuidar muito bem, inclusive dessas pessoas que o Senhor pede para a gente cuidar. Então, cuidar do estrangeiro, as pessoas que estão aí passando por um processo de imigração, né? Que tiveram que sair das suas terras por algum motivo. Deus pede para nós, como igreja, cuidarmos. O órfão, realmente a pessoa que perde ali os pais, perde a família. Nós precisamos cuidar bem dessas pessoas. A viúva também, a mesma coisa, se ela não tem família ou se ela é uma pessoa de idade, né, e precisa desse auxílio, a igreja precisa ser essa porta sempre aberta para ajudar essas pessoas, tá bom? E ele vai repetir, né, aqui essa questão do resgate que deve acontecer. E então o Senhor termina com o texto no versículo 55, dizendo assim: porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, percebe que Deus está dizendo de quem nós somos dono, de quem a quem nós pertencemos, literalmente. Nós somos do Senhor. Deus é o nosso Senhor e Salvador. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos tirou do Egito, assim como tirou o seu povo Israel. O Egito é a representação
de um lugar de escravidão, de um lugar de opressão, de um lugar de domínio sobre as nossas vidas, e nós sabemos que Satanás tinha domínio sobre nós por causa do pecado, mas Cristo nos resgatou. Quando nós então nascemos de novo, nós fomos comprados por esse sangue que foi vertido naquela cruz por todos nós, né? Então, a necessidade de compreensão desse senhorio de Cristo sobre nós. Nós temos um dono e nós, a partir desse momento, passamos a ser uma mesma família. Então, vivemos entre irmãos, é assim que deveríamos viver no nosso dia a dia, inclusive, cuidando uns dos outros, realmente, né, amando, como a palavra de Deus diz, nesse zelo, nesse cuidado, para que a gente possa viver um pouco mais desse cristianismo na prática. Não uma vida de religião, não uma vida de igreja, né, como 4 paredes, mas uma vida realmente de comunidade, tá bom? Meus amados, terminamos então o livro de Levítico. Estou feliz demais de chegar até aqui com vocês. Semana que vem, nós não entraremos ainda no livro de Números. Eu quero dar uma voltinha lá no livro, como eu encontrei o Messias. A gente vai ler um pouquinho mais dele semana que vem, para que a gente possa